Olá papai, olá mamãe. Hoje eu vou falar de um assunto, eu não sei se você já passou ou não, que é você estar passeando com seu filho fazendo aquele pampeiro, fazendo alguma coisa e você parar e pensar: poxa, sinto saudade da época que meu filho era pequeno, era bebezinho, que não falava ainda. Sinto saudade dessa época. Bom, hoje quero falar sobre tempo. E para quem não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. Hoje eu quero mudar um pouco a mentalidade. Eu quero falar sobre o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivenciado com as minhas filhas. As minhas filhas cada vez mais crescendo. A mais velha está ficando um pouquinho mais, vamos dizer assim, já está entrando numa fase da aborrecência que a gente falava, né? É pequenininha ainda, mas tem 7 anos. Mas ela já começou a dar umas. Já começou a dar uma. Começou a responder. A mais nova começou a ficar mais arteira, gritar, fazer manha, chorar. E eu, às vezes, eu até brinco com elas e falo: filha, sinto saudade quando você ficava só ali, quietinha, deitada, só dormia, bebia e queria só mamar. E você vem e me pergunta: mas todo mundo passa por isso e por que você veio falar sobre isso agora? Bom, eu parei esse final de semana, eu estava com as minhas filhas, brincando com elas ali fora no quintal, e eu vi uma cigarra, tive a sorte de pegar uma cigarra na hora que ele tá saindo daquela casquinha. E ela tava saindo, começou a sair bem devagarzinho, eu comecei ali, falei, vou começar a filmar. E o processo demorando 1 hora e meia, eu falei, não, acho que eu vou arrancar ela dali para ela já poder voar. Mas aí vem na minha cabeça, eu falei assim, nossa, tudo é um processo. Então a gente tem que esperar, né? Se eu tirar ela agora, seja muito forte e ela talvez já morra assim que ela saia, né? Então eu parei pra pensar, deixei ali filmando e deixei ali quietinho, deixar ela sair do jeitinho dela, no tempo dela. E isso vem me passando na minha cabeça um filme sobre meus filhos, sobre minha vida. E eu parei para refletir e falei assim, nossa, é verdade, né? Se eu vejo que ali a cigarra estava saindo, ela precisava pouquinho em pouquinho ela se formar, ela criar as asas, a asa dela saiu bem pequenininha, começou a crescer conforme foi passando o tempo. Então ela foi crescendo conforme o passar do tempo. Então tudo tem o seu tempo. E eu parei para pensar sobre as minhas filhas, sobre o que eu falei anteriormente, né? De querer que ela voltasse no tempo. Então, todo o processo vai devagarzinho até ela chegar no processo do amadurecimento, que a gente chega na fase adulta, que a gente já sabe o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer, a gente tem as nossas responsabilidades, a gente tem que cumprir com os nossos deveres e a gente tem os nossos obrigações, os nossos deveres, nós temos obrigações também. Então, nós temos sempre que estar prestando atenção nesse processo dos nossos filhos, para que a gente não atropele. Por exemplo, a gente quer que ele cresça muito rápido, por exemplo. Às vezes eu já tive essa fase também. A minha filha, quantas e quantas vezes eu vi ela chorando até mesmo de dor. Eu falava assim, poxa, ela podia já crescer logo e falar, né? Porque assim eu vou entender onde está doendo, o que ela está sentindo. E passou essa fase, agora ela fala e eu queria que ela voltasse. Então, nada é satisfatório para nós, seres humanos. Mas a gente tem que aprender que a gente tem que acompanhar esse processo. Cada processo a gente tem que parar e curtir os processos de quando ele era bebê, chorava, aquele chorinho gostoso. Até teve um rapaz que uma vez a gente estava no restaurante e ele falou: Nossa, eu sinto saudade da minha filha nessa época. Nossa, que choro meio rouquinho. Aí eu parei para pensar, verdade, né? As crianças, quando são bem bebezinhas, elas choram um chorinho que é assim. Se você, na hora que você está passando raiva ali, a criança chorando, berrando, você fala, nossa, não para de chorar. Mas quando você sente essa falta, você fala, nossa, chorava um rouquinho, aquele jeitinho gostoso, né, de criança. Então, passado esse processo, aí ele vai crescendo e a gente tem que acompanhar. Então, conforme vai passando o tempo, você tem que deixar passar com calma, você tem que analisar, não querer que esse processo passe rápido. Curta esse processo, vamos abrir a nossa mente, vamos ver o que os nossos filhos estão passando. Que às vezes a gente coloca assim, nosso filho está com problema de escola, problema de bullying, problema alguma coisa, e começa esse problema afetar nós também, porque são os nossos filhos, a gente tem que ajudá-los a passar por isso. E a gente tem que ensiná-los a passar por esses problemas, como que eles vão passar, porque a gente já tem mais experiência. Então, tem problemas que eles estão passando que a gente passou, então a gente tem que passar, é conversar, ter a paciência de sentar e conversar. O mais importante de todos os processos é
você está observando o que ele está passando e ter a paciência de falar com ele. Eu não sei se você já resolveu esse problema, sim ou não, do quando você era pequeno, mas eu gostaria que você observasse, prestasse atenção como é que seu pai agiu, sua mãe agiu naquele momento. Como é que seu pai fez? Resolveu? Não resolveu? Qual foi o erro? Corrija esse erro. Qual foi o acerto? Copie esse acerto. Mantenha sempre um padrão, seus pais, seus avós, seus amigos. Preste atenção em quem já é pai. Veja o que eles estão acertando, o que eles estão errando, para trazer também para a sua experiência, para a sua vivência, para que você possa melhorar o seu interagir com o seu filho, para que você possa melhorar na educação do seu filho. No final de semana agora, minha filha mais nova, ela estava querendo que eu lesse um gibi para ela e eu estava também lendo um livro, né? Então eu falei para ela, falei, filha, espera um pouquinho. Aí ela veio umas duas vezes, já começou a me perturbar e aquilo começou a me irritar, né? Porque eu tava no meu horáriozinho, né? Tranquilo. E ela começou a me irritar, mas aí veio aquele pensamento. Falei, não, eu tô lendo. Se eu barrar ela, fazer com que ela pare esse momento, ela vai querer não ler mais, talvez. Ela vai querer que não vai falar assim: "Ah, meu pai não quer que eu aprenda, então eu não vou aprender". Aí eu parei para pensar, falei: "Não, filha, você espera um pouquinho. O papai tá resolvendo um pouquinho aqui. Assim que o papai terminar, o papai te chama". E para chamar para fazer com que ela acreditasse naquilo, eu falei: "Filha, faz o seguinte, esse gibizinho aqui, deixa aqui, porque aí o papai vai lembrar. Se o papai não lembrar, assim que o papai sair daqui, você pega e lembre o papai". E foi o que aconteceu. Eu acabei esquecendo, saí dali, mas ela foi lá e me lembrou. Ela viu que eu estava tranquilo, ela foi lá e falou: "Pai, você não fez comigo, você não leu para mim". Falei: "É verdade". Aí minha mente já estava aberta, porque eu já abri naquela hora, então eu observei o que ela queria. E ela lembrou. Ela falou assim: "Pai, você não leu". E eu falei para ela: "Filha, é verdade". Aí eu peguei, fui lá com ela, peguei o gibi, separei aquele tempinho para ela. E o importante é isso também. Quando você pegar, mantenha sempre foco com os seus filhos. Quando você pegar o seu filho, sua filha, sempre mantenha o foco nele, assim, naquele momento. Se é para aquele momento para passar com ele, passe só com ele. Não abra brecha para outras coisas, como você querer entrar numa rede social, querer assistir um filme. Não. Preste atenção nele. Foi muito gostoso. Eu comecei a ler o gibi com ela, ela começou a interagir com a história. Ela começou: "Ah, pai, não sei o quê". Ela já queria até passar para frente. Eu falei: "Calma, filha. Ainda não chegamos nessa parte, ele está ainda". "O que que aconteceu no final?". Eu falei: "Filha, calma. Ela tem todo o seu processo, calma, eles estão passando por essa aventura tudinho". Então foi divertido. Então você sempre esteja observando o tempo dela, o tempo dele, quando que ele vem te procurar, se ele vem te procurar porque ele tem algum problema. Então é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Aprenda com cada processo do seu filho, cada tempo do seu filho. Todo momento que ele vier te procurar, veja, observe o que ele quer. Sempre veja quais são os problemas que ele está passando. Não tente empurrar para debaixo do pano. Hoje em dia nós temos os celulares, os tablets, nós temos os computadores que estão atrapalhando, porque às vezes a gente pega e joga os nossos filhos. Ah, igual eu falei do que eu estava lendo um livro, então ela estava me atrapalhando. Eu poderia jogar na mão dela e jogar o celular. Vai lá assistir seu desenho, vai assistir seu YouTube, vai assistir qualquer coisa e me deixa aqui em paz. Eu poderia fazer isso, mas eu parei para pensar e falei assim, falei: "Nossa, eu tô jogando tanto tempo fora, né? Então deixa um tempinho para eles e deixa eu cuidar dela, né?". Então preste atenção nisso e observe sempre. E quando seu filho precisar de você, você já vai estar mais preparado. Então, vamos trabalhar nossa mente para isso. Vamos trabalhar para que os nossos filhos aprendam mais conosco. Não deixar ele aprender com a vida. Talvez ele ache uma pessoa que ele ache legal, que ele ache bom para aprender, mas que está trazendo coisas ruins. E você não está vendo, porque você não está sendo um bom pai e uma boa mãe. E para concluir tudo isso, eu queria falar com vocês, que vocês sempre prestassem atenção no processo. Se você está com um filho novo, bebezinho, aproveite essa época do chorinho, que ele está quietinho. Sempre olhe quando ele está dormindo, quanto é gostoso. Essa fase a gente sempre aproveita mais porque a gente é recém, vamos dizer assim, a gente é novo pai, nova mãe. Então sempre a gente vai estar observando nosso filho, vai estar tomando carinho, mas conforme vai crescendo, a gente vai perdendo todo esse carisma. E eu venho pedir para vocês, não esqueçam dos seus filhos, assim,
continue com esse olhar que você tinha quando ele era bebê. Continue cuidando dele assim como ele era bebê. E um cuidado em relação a tudo isso. Tem pai, tem mãe que às vezes também exagera nesses cuidados. Então eu gostaria que, se você tem um filho ou sua filha, ou você tem um filho ou filha, e você está cuidando demais, você está paparicando ele demais, você está fazendo com que ele seja mimado ou mimada, você faz tudo por ele, então não faça mais isso. Eu até estava conversando com uma prima esse final de semana também, eu falei para ela, nossa, eu falei, tem muitas coisas que eu não sei, não sabia fazer, só depois de casada eu fui aprender. Então eu apanhei bastante. Por quê? Porque meus pais sempre me cuidaram demais de mim. Então minha mãe sempre foi muito protetora. Tem coisas que eu queria fazer e por preguiça não fiz porque minha mãe fazia por mim. E eu não tomei atitude de fazer. Então eu fiquei parado, né? Fiquei parado. Eu falei, não, minha mãe faz, então deixa ela fazer. E isso causa uma preguiça nos filhos. Então, tente transformar o filho independente também, dê algumas responsabilidades para o seu filho para que ele não se torne um filho irresponsável. Quando ele crescer, você ficar jogando na cara dele, fala, filho, você não faz isso, você não faz aquilo, mas você não treinou ela para que fosse responsável. Então, transforme-se, dê responsabilidade para o seu filho, faça com que ele cresça, sempre trabalhando esse processo que eu falei, processo de bebê, cuide dele como bebê, ele precisa de todos os cuidados, ele não tem como agir, mas conforme ele vai andando, dê responsabilidade para ele já, deixa ele andar sozinho, não tenha medo que ele caia, deixa ele cair, quando ele já estiver andando, deixa ele correr, deixa ele andar descalço, quando ele já estiver grande já, deixa ele andar de bicicleta sozinho, deixa que ele seja independente, dê responsabilidade e curta cada processo. Quando seu filho vier te procurar com algum problema, alguma dificuldade, tente escutá-lo, separa algum tempo. Tenha sempre, quando você separar esse tempo, tenha foco no ouvir quando ele está falando. Preste atenção no que ele está falando para que não se torne um relacionamento frio, que às vezes você escuta, mas você tá assim, tá bom, filho, tá bom, filho. Você tá mexendo em outras coisas e seu filho ali, falando e você nem escutou. E quando chegou o problema, assim, caiu o problema, que aumentou o problema, você fala, mas filho, você não falou nada pra mim? Aí o seu filho vai falar, pai, eu falei, mãe, eu falei, e você não prestou atenção. Então, quanto mais cedo você estiver prestando atenção e você estiver cuidando do seu filho, os problemas vão ser solucionados. Talvez não sejam solucionados, mas seus filhos vão aprender com o tempo como solucionar. Então, resumir tudo isso, você tem que respeitar cada processo do seu filho, desde o bebê, desde ele crescendo, criança, desde a fase adulta. Sempre olhar, passar responsabilidade para ele, não mimá-lo demais, cuidar sempre que você puder cuidar, ouvir sempre que você tiver que ouvir e observe sempre seu filho. Observe, preste atenção nas etapas, não perca tempo. Sempre curta cada momento, não queira acelerar ou não queira que volte atrás. Aquilo que já passou, eu já falei em outro vídeo, passou ou é passado, deixa para trás. Agora curta daqui para frente. Se você fez alguma coisa de errado, corrige para que no futuro seja melhor. Então tudo isso que eu queria passar para vocês. Respeite o processo, cuide dos seus filhos, não ultrapasse esses cuidados, mantenha sempre ele com responsabilidade, crie independência nele e não deixe o processo adiantado ou atrasado. Curta cada processo, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiverem alguma crítica, alguma dúvida ou somente um comentário, deixa aqui que assim que eu puder estarei te respondendo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!